Paraíba, frente a frente, ao vivo, no ar, pela sua TV Arapuã, a partir de agora, nessa segunda-feira, véspera do início oficial da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral nessa disputa, nessas eleições 2022. E o Sistema Arapuã cumprindo a sua missão de levar o melhor e maior conteúdo de informação para você fazer suas escolhas, continua aqui nesse roteiro, nessa sequência, na programação do Sistema Arapuã. Na segunda-feira passada, nesse estúdio aqui, a gente estava com todos os candidatos ao governo da Paraíba, num confronto, se apresentando numa disputa direta. Nessa segunda-feira, hoje, no Frente a Frente, você vai ficar conhecendo quem são os candidatos a vice-governador e a candidata a vice-governadora da Paraíba, dos partidos que têm representação no Congresso Nacional. Quem são eles? O que eles pensam da Paraíba? Qual é o papel deles nesse projeto de chapa, de disputa majoritária aqui na Paraíba? Fica ligado, você fica sabendo de tudo isso a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Olá, minha Paraíba, que bom reencontrá-la acompanhando aqui o Frente a Frente. Você que já escolheu na segunda-feira à noite, 9h30 da noite, Frente a Frente, como seu programa de entrevistas e debates aqui na televisão paraibana. E hoje, uma noite especial, você vai ficar acompanhando aqui. A gente reuniu todos os candidatos a vice-governador e candidata a vice-governadora aqui da Paraíba, dos partidos que têm representação no Congresso Nacional. Você vai ficar sabendo de tudo. No finalzinho, inclusive, vou até abrir para perguntas aí, você telespectador, se tiver alguma pergunta para a gente fazer aqui aos candidatos e a candidata aqui a vice-governadora, tá? Deixa eu apresentá-los então, porque eles são muitos, estão todos aqui. Vamos começar aqui com o Arthur Almeida, Arthur Bolinha, que é empresário, é presidente do 13, né, do 13 Futebol Clube, lá de Campina Grande, é filiado ao PL e é o candidato a vice-governador de Nilvan Ferreira. Arthur, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite a você, Luiz, boa noite, Domiciano, Lucas, Maísa, Jardel. Parabenizar Lucas, já que hoje é seu aniversário, né? Que Deus lhe abençoe e dê muitos anos de vida. Saudar aos telespectadores, é uma satisfação, Luiz, tá? Podendo abrir, né, esse Frente a Frente. Eu acredito que vai ser muito proveitoso a população do estado poder ter um conhecimento mais profundo do que cada vice pensa, né? O vice-governador tem um papel muito importante. Vamos saber de tudo isso, Deixa eu cumprimentar todo mundo. Domiciano Cabral, empresário, já foi deputado federal, deputado estadual, está filiado ao Cidadania e é o candidato a vice-governador na chapa de Pedro Cunha Lima. Domiciano, muito obrigado pela sua presença, muito boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos aqui participando, Maísa, Jardel, Arthur Bolinha, Lucas. E quero também cumprimentar todos que estão nos assistindo nesse momento. Esperamos que hoje à noite a gente possa contribuir também para que a população entenda a função do vice-governador. Bom demais. Vamos na sequência da ordem alfabética, eu vou para Jader Queiroz, psicólogo. Jardel Queiroz, psicólogo, nunca exerceu nenhum mandato político, está na Unidade Popular e é candidato a vice-governador de Adjane Simplício, que é do PSOL. Jardel, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço ao espaço. Boa noite a todos os candidatos. Aqui, através da candidata, me refiro a eles todos. Estamos aqui à disposição, poder falar um pouco, participar desse debate, conversar com a população que nos acompanha nesse programa importante aí de debate de política. E o espaço é necessário, colocar os vices para debater, para colocar também, conhecer, é fundamental. Bom demais. Ele é vice-prefeito de Campina Grande, é advogado, candidato a vice-governador na chapa do governador João Azevedo. Lucas Ribeiro, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz, boa noite, Arthur, boa noite, Jardel, Maísa, Domiciano. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite e parabenizo o Sistema Arapuã por realizar
esse debate, porque é muito importante as pessoas conhecerem os candidatos a vice, seja também suplentes que fazem parte, né, de outras candidaturas. É muito importante e vocês estão cumprindo esse papel muito importante. Tá certo. Caso eleitos, vocês serão aí o segundo nome, né, do governo do estado, por isso essa importância. E fechando aqui os nossos convidados, a única mulher dessa noite aqui no estúdio, ela que é professora, foi primeira dama aqui de João Pessoa, Maísa Cartacho, é candidata a vice-governadora na chapa de Veneziano Vital do Rego, do MDB. Maísa, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz, boa noite a todos os candidatos, né? É uma alegria participar desse programa e dizer que eu estou feliz em poder estar representando a força da mulher paraibana nesse momento. Espero que à noite, né, que esse debate, esse espaço seja bastante frutífero. Estamos aqui para contribuir para uma boa discussão, um bom debate. Bom demais. Bom, para a gente começar aqui, eu fiz alguns curtíssimos registros de Arthur, Domiciano, de Jardel, de Lucas e de Maísa, mas agora eu quero que vocês falem para Paraíba como é que você se define. Arthur, quem é Arthur Almeida, quem é Arthur Bolinha, como é que você se define? Eu sou natural de Campina Grande, né? Exerço como minha principal atividade, sou empresário, né? Como também sou presidente da CDL de Campina Grande e presidente do 13 de Campina Grande, né? Também sou diretor da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos. Então, tenho uma trajetória de trabalho há muitos anos, né? Já tive a oportunidade de presidir a Federação da ICDL do Estado da Paraíba. Isso foi muito importante para mim, porque me deu uma visão muito ampla do Estado, das necessidades, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, né? Tenho conversado muito com o nosso candidato Nilvan, exatamente para que a gente possa criar uma política de interiorização do desenvolvimento do nosso Estado. A Paraíba é um Estado que parou no tempo em relação a essa questão, e é algo que me preocupa, porque quando você sai, né, principalmente do grande centro, que vai na cidade de menor porte, você vê uma dependência quase total daquelas pessoas do Estado, e a gente precisa atrair empresas para que a gente com isso aí possa dar às pessoas a oportunidade de trabalho e sua independência por sua vez. Ok. Domiciano, mesma pergunta, mesmo sentimento aí, como é que você se define para a população da Paraíba? Eu me defino o seguinte: nasci aqui em João Pessoa, 16 de março, já fui vereador da capital, deputado estadual por 2 vezes, deputado federal por 2 vezes seguidas também, vice-prefeito da cidade de Bahia. Então eu tenho uma larga experiência de vida pública e também como empresário. Eu tenho uma experiência muito longa, desde os anos de 70 aproximadamente, sou empresário e graças a Deus cheguei onde eu cheguei com sucesso, porque sou determinado. E quanto ao pleito junto com o Pedro Cunha Lima, porque as ideias deles batem com as minhas, apesar de eu ser um homem que já passou por várias legislaturas, junto de um jovem que tem ideias avançadas e tem a força da juventude. Eu acho que nós dois se completam para enfrentar essa eleição e dar oportunidade aos paraibanos a ter uma escolha mais consciente. Aí. Jardel, quem é Jardel Queiroz? Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. Jardel Queiroz. Jardel Queiroz nasceu em Pernambuco, aqui Afogados da Ingazeira, próximo a Monteiro, aqui na nossa querida Paraíba. Me criei em Irecê, na Bahia, no interior da Bahia, e vim para Paraíba para poder buscar o estudo. E cursar na UEPB, primeiro Física, depois em 2007, quando ingressei no movimento estudantil, cursei Psicologia, profissão a qual me formei, e foi onde eu desenvolvi a minha militância. Fui dirigente do diretório acadêmico, do DCE da UEPB, fui diretor da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Então a minha trajetória de militância começou na universidade, a Universidade Estadual da Paraíba, importantíssima. Logo após, entrei no movimento sindical. Sou funcionário do teleatendimento, um call center aqui no estado da Paraíba. Fui delegado sindical, sou o diretor hoje do sindicato e nessa função cumpro o papel de representar a categoria dos trabalhadores, não só da telecomunicação. Milito no movimento Luta de Classes, uma corrente sindical que atua em defesa dos interesses dos trabalhadores, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo. Então,
minha vida é dedicada na Paraíba à militância. De lá para cá, desde 2005, quando inclusive tive que lutar por uma república de estudantes na minha cidade para poder ter as condições de estudar nesse estado, já foi o meu primeiro movimento dentro da política. Então estou aqui à disposição, compondo com a querida Diane Simplício, única mulher candidata ao governo do estado, num momento crucial de reafirmar a necessidade dos direitos das mulheres, de reafirmar a necessidade do direito da classe trabalhadora. Então, uma chapa que representa aí, de fato, os interesses do povo da Paraíba, e a Unidade Popular se soma ao PSOL nessa coligação para apresentar esse projeto que, de fato, defende os interesses do povo e não da oligarquia, não dos ricos, que já tem muito privilégio nessa sociedade. Ok. Lucas Ribeiro, quem é Lucas Ribeiro? Lucas é pai de Daniel e marido de Camila, nascido em 15 de agosto de 1989. Obrigado. Aliás, a parabéns, todos, viu? Né? Obrigado a vocês aqui, que estou completando 33 anos hoje. Espero que tenha um bolo aqui no final, viu? E fui vereador, secretário de Ciência e Tecnologia, sou advogado, mestre em Desenvolvimento Regional pela UEPB e atualmente, desde 2021, exerço o mandato de vice-prefeito de Campina Grande. Essa trajetória de trabalho, de colocar meu gabinete na rua, de ser o principal lugar de ouvir as pessoas, de dialogar com as pessoas, me trouxe até aqui, ao lado do governador João Azevedo, para fazer, se Deus quiser, ainda mais por nosso estado. Então, é nessa missão que eu estou aqui hoje, principalmente de cuidar das pessoas. Para a gente fechar essa sessão autorretrato, né? Maísa, como é que você se define? Quem é Maísa Cartacho? Bem, boa noite mais uma vez a todos, né? Dizer que é uma alegria estar aqui. Sou Maísa, sou mãe de Mateus e Caio, sou sertaneja da cidade de Cajazeiras, da zona rural, né? Morei no sítio até a minha adolescência, no sítio Guaribas, de onde eu precisava me deslocar por cerca de 3 horas por dia para ter acesso à educação. Então, sou filha de caminhoneiro e minha mãe é dona de casa, analfabeta, mas sempre pautaram que a maior herança que podia nos deixar era exatamente o estudo, a ferramenta pela qual uma sociedade se emancipa, de fato. E aí, sempre estudei em escolas públicas, passei no vestibular, fiz o curso de farmácia aqui na Universidade Federal da Paraíba, morava no Castelo Branco com estudantes, né, República, e fiz mestrado, fiz doutorado. Logo cedo me engajei na pesquisa, possibilitou o meu ingresso no mestrado em Química e Farmacologia de Produtos Naturais. A seguir, fiz o doutorado em Farmacologia também, Produtos Naturais. E aos 26 anos eu entrei fiz concurso público, né, de provas e títulos. Sou professora da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Medicina, leciono a disciplina de Farmacologia e na academia tive a oportunidade de colaborar, contribuir com a formação de centenas de profissionais médicos, já que eu já estou há 23 anos como professora, atuando na área de uso racional de medicamentos, projetos de extensão, né, levando o conteúdo nosso, elaborado na universidade, para a comunidade, também em projetos de ensino, monitoria, e recentemente, ao longo dos 8 anos da gestão do prefeito Luciano Cartacho, eu tive a oportunidade de contribuir de forma voluntária para a elaboração e execução de várias políticas que eu acho de extrema importância, né? Que é a educação infantil, com ampliação do número de vagas, né? A gente ampliando o acesso para tantas crianças que precisam, de 6 meses até 5 anos de idade, que considero também uma importante política pública de fortalecimento da mulher, né? A política de inclusão, né? Quando eu falei no início, né, que eu precisava andar léguas para poder ter acesso à educação, mas eu tenho um irmão deficiente físico que ele não teve a mesma sorte. Por sua condição física, ele não teve acesso à educação. Então, por isso que a gente também fortaleceu muito, né? Eu voltei a olhar para a questão da pessoa com deficiência, né? Fortalecendo o centro de inclusão, enfim, vários projetos sob minha coordenação, como, por exemplo, empreendedorismo feminino a partir do Cereja Penha, o protagonismo das mulheres, capacitação de mulheres de comunidades,
que realmente precisavam de um olhar sensível do poder público e, enfim, são várias as considerações, mas dizer que estou feliz representando a força e o protagonismo da mulher na chapa de veneziano, que tem uma sensibilidade política de ter realmente, tá trazendo esse protagonismo para a nossa chapa. Então, perfeito. é isso. Pegando inclusive esse segundo, eu quero perguntar para vocês todos assim, qual é existe uma leitura de que o vice ou a vice são ali figuras decorativas dentro de uma chapa ou dentro de um governo. Qual é a sensação que vocês têm diante desse chamado que vocês estão cumprindo e exercendo? E aí eu vou quebrar essa ordemzinha alfabética pra gente sair aqui, que é o frente a frente, é mais tranquilo. Quem quiser, enfim, abrir aí essa fala, qual é o sentimento de vocês, assim, representando para esse chamado e para essa missão? O espaço que vocês ocupam agora para essa disputa como candidatos e candidata a vice na chapa e na disputa majoritária. Mais velho, né? Bom, bem, eu acho que o vice ele tem uma função de substituir o governador. É claro que o vice tem que estar alinhado com os pensamentos do governador. E isso eu estou bem, graças a Deus. Eu e Pedro temos conversado bastante sobre as suas ideias, sobre o seu projeto de governo, sobre o que ele quer implantar na Paraíba, quer uma nova Paraíba que venha realmente fazer o que é certo, o que é correto, fazer um estado eficiente, promover mais a saúde, a educação, principalmente a educação. Ele acha, e eu também concordo, que a educação é o pilar de um desenvolvimento de um estado e de um povo. E eu tenho certeza absoluta com essa ideia também dele criar um escritório em São Paulo, onde o PIB nacional está todo concentrado ali, para atrair grandes empresas para vir investir aqui na Paraíba. Nós demonstramos que temos alinhamento de pensamento e tenho certeza absoluta, eu como vice-governador, se Deus quiser eleito, quando ele for preciso se ausentar do Estado, tenho certeza absoluta que o Estado não vai sofrer nenhuma diferença, porque estarei sempre aliado e fazendo com que o Estado ele transcorra da mesma forma como se ele estivesse aqui. Portanto, por que você acha que foi? Por que você foi escolhido? Por que você acha que foi escolhido? Quais foram os critérios que foram utilizados para dizer, Domiciano Cabral casa bem na chapa com Pedro Cunha Lima? Primeiramente, tem as ideias. As ideias, quando convergem, eu acho que tudo fica fácil. Difícil é você fazer um acordo só por interesse partidário, mas existe também o acordo que foi feito dos ideais. Os ideais, eles se completaram. A minha experiência, Pedro, um jovem com muita força, com muita coragem, com muita determinação, e eu, com a experiência que eu tenho de vida, como empresário e como político também, eu acho que nós vamos, se Deus quiser, e o povo aqui, nós vamos dar show no próximo governo, se Deus quiser. Arthur, Jardel, posso falar? Vamos falar. O meu papel como vice, primeiro existe um alinhamento muito grande do meu pensamento com o nosso candidato Nilvan, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos valores, dos costumes. Então isso foi algo muito importante para que a gente pudesse estar hoje participando na condição de candidato a vice. Meu papel será, nós teremos duas funções. Tem a função durante a campanha, que é ser uma ponte para o mais diverso segmento do Estado, poder ter uma interlocução com o nosso candidato a governador, Nilvan, e uma vez eleito, poder ajudar Nilvan a administrar nosso Estado. Faremos um governo absolutamente técnico. Nosso governo não será loteado, nosso governo não vai ser entregue de porteira fechada, como comumente a gente vê na Paraíba. E para que isso aconteça, é muito importante você ter um vice com o perfil que Nilvan tem, alguém que vem ingresso da iniciativa privada, que tem uma larguíssima experiência administrativa, e eu tenho certeza que durante o nosso mandato a Paraíba vai ganhar muito em decorrência da vontade, da experiência que Nilvan tem, do conhecimento que ele tem dos problemas do Estado. Nilvan, por ser egresso do meio de comunicação, ele é absolutamente bem informado das necessidades que o povo da Paraíba tem. Ele convive com isso diariamente, somado à experiência da gente e ao corpo de técnicos que a gente vai formar o nosso secretário, eu tenho certeza que a Paraíba ganhará muito. E eu
farei todo o esforço possível para contribuir, dar todo o auxílio possível à Nilvan, para que a gente com isso possa realizar um grande governo. Maísa? Acho que posso contribuir de forma ativa e efetiva a partir da minha experiência, né, na elaboração de projetos que foram de suma importância. A gente, por exemplo, a emancipação de mulheres na Praia da Penha, Jacarapé, onde a gente possibilitou a capacitação, trazendo iniciativa do Sistema S, SEBRAE, IFPB, parcerias que fomentem a questão do empreendedorismo, né? Trazer essa minha experiência também coordenando e inspirando várias diversas políticas públicas que a gente fez aqui na cidade de João Pessoa, como eu citei, na educação, na inclusão da pessoa com deficiência, pensando junto com o veneziano, né, da gente interiorizar, levar, por exemplo, a saúde da mulher de forma mais integralizada, né, fortalecendo as maternidades, fazendo com que em regiões polo as mulheres tenham acesso a uma saúde de qualidade, com UTI neonatal, com a questão do planejamento familiar, também... Vocês conversaram isso com os efetivos candidatos ao governo? Se eles têm consciência que vocês querem ser proativos e proativa, né? Sem dúvida. Conversando com o veneziano, inclusive, com relação à participação da mulher, cerca dos 50% dos cargos comissionados serão destinados à mulher. A gente quer trazer, se comprometeu, a gente quer trazer, de fato, as mulheres para esses espaços de discussão, né, trazendo realmente as reais necessidades dessas mulheres. Então, eu tenho essa vivência de uma menina, de uma mulher que viveu a zona rural, sabe das necessidades que o poder público, né, a falta do poder público em relação às políticas públicas efetivas que cheguem até a ponta. Então, através dessas nossas vivências em comunidade, né, sabendo da realidade do sertão, sabendo do que a gente fez enquanto implementação de políticas públicas, seja na educação, na saúde, com rede UPAs, né, regionalizar a saúde, fortalecer os hospitais regionais, abrir o hospital regional, aliás, o hospital de trauma no sertão, que são demandas que realmente são necessárias e eu tenho certeza que eu posso contribuir, né, junto com o veneziano, sendo auxiliar, né, que na verdade o governador será ele, de fato, mas que a gente possa também, temos preparo, temos vivência política para estar dialogando, conversando com entidades, instituições, para que possa fortalecer as ações do poder público e que o poder público chegue de forma eficiente para quem mais precisa. Eu acho que o grande desafio, exatamente agora, é fazer enfrentamentos a esse pós-pandemia que a gente vivencia. As pessoas estão precisando de comida, necessidades básicas de comida, de segurança alimentar, né, de geração de emprego e renda, e que a gente possa estar estimulando as vocações, as potencialidades de cada recanto desse estado para que o nosso estado se desenvolva em sua plenitude. Bom, acho que daqui, de todos vocês, acho que, me corrija se eu estiver errado, só Lucas e Beto tem a experiência de ser vice, né? Já foi vice, Domi? Já foi vice, né? Também, vocês podem falar, assim, tem algum trauma? Tem algum trauma, Domi? Você tem algum trauma, Lucas e Beto, em ser vice? De forma alguma, pelo contrário, é uma honra ser e estar vice-prefeito da minha cidade, Campina Grande, desde janeiro de 2021, quando tomei posse. Abri as portas do meu gabinete, não só abri, como fui às ruas de Campina, falar com as pessoas, ouvir as pessoas. Meu gabinete tem sido esse canal de interlocução, de diálogo, né, para todos os segmentos da nossa cidade, seja um cidadão que está precisando de uma melhoria na sua rua, ou também do setor empresarial que precisa de melhorias em alguma área necessária. Então, tenho tido, óbvio, essa grata experiência, somando, contribuindo. Para mim, foi muito feliz esse momento. Também cheguei por um período curto, né, a assumir como prefeito, passei 15 dias. Nesse período, trouxemos para Campina Grande numa visita Luísa Trajano, da Magalu, que veio a Campina Grande e se comprometeu em realizar parcerias e tem realizado com o Parque Tecnológico. Além disso, ela também visitou o centro de distribuição aqui no litoral paraibano, em Alhandra, onde foi instalado recentemente uma conquista, uma atração, né, do governo do estado para gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, né? E eu acho que o papel de o vice é esse, auxiliar, o papel é ajudar,
estar sendo esse canal de interlocução. E isso já foi, respondendo até a sua pergunta, já foi inclusive conversado com o governador João Azevedo, que não foi nem um pedido meu, mas um pedido dele, né, de que eu esteja participando ativamente do governo, trabalhando diuturnamente, 24 horas por dia, né, para ajudá-lo a governar o nosso estado, a cuidar das pessoas, né? Então, fico muito grato por esse convite de estar como pré-candidato a vice-governador e também sabendo, tendo a certeza de que, chegando lá, irei dar uma enorme contribuição ao nosso estado. Já quer complementar? Sim. A professora Jane, inclusive, costuma nos chamar de co-governador, né? Então, é uma percepção, é uma concepção de como a gente se entende nesse processo. A Unidade Popular é um partido novo. Em 2019 é que nós fundamos a Unidade Popular, depois de muito esforço, coleta de assinatura, muita agitação nas ruas. E nós queremos lançar nossas candidaturas. Nesse momento, a gente se dedicou muito às candidaturas proporcionais. Câmara Federal, temos algumas candidaturas a deputados federais. Mas, nesse momento, a gente identificou que era necessário se somar essa candidatura da companheira Adjane, né? Esse projeto, que não é de Jardel, não é de Adjane, não é do PSOL, não é da Unidade Popular, é um projeto coletivo construído durante um longo período de tempo, que tem uma perspectiva de construção cada vez mais democrática. Ele foi já pensado lá em 2018. Tassi era o candidato, a Adjane era vice, e a gente aprimorou ele, reforçou, e a gente está aqui para defender cada vez mais, com qualidade, nessa perspectiva. Governar junto, mas ampliar esse processo de participação da população da Paraíba, do povo paraibano, em construir um governo que de fato coloque a gente como protagonistas, como diversas pessoas que têm necessidades, que têm demandas. Democracia que precisa ser fortalecida. Os critérios, inclusive, muitas vezes, e esse espaço aqui é fundamental, mas, por exemplo, pelo menos mais uma candidatura aqui está faltando, né? A companheira Alice, a professora Alice, hoje poderia estar aqui conosco. Mas essa cláusula de barreira que coloca na nossa democracia limites para participação, a Unidade Popular, por exemplo, tem candidatura nacional, e não vai ter sequer tempo de rádio nem TV. O fundo eleitoral, para a gente, é irrisório, não dá para fazer o trabalho de disputa democrática com as outras candidaturas que tem milhões à frente da gente. É preciso questionar também essa democracia e fortalecer ela. Não no sentido de querer destruí-la, como alguns candidatos estão colocando aí, mas no sentido de fortalecer a democracia. Só fortalece a democracia com participação popular. Então, Jardel, vice-governador, com Adjane Simplício, está aqui para reforçar esse projeto, para garantir que ele seja executado e para que coloque o povo, de fato, para governar o nosso estado com democracia. Olha, tem uma pergunta, aliás, tem duas perguntas que, dependendo das respostas de vocês, revelam muito do pensamento de vocês, do sentimento, da visão das coisas que a Paraíba certamente está querendo saber. Uma delas, e a primeira delas o que cada um de vocês acha do governo Jair Bolsonaro? Quem quer começar? O que vocês acham do governo Jair Bolsonaro? Arthur? O governo de Bolsonaro é um governo que conseguiu, no momento mais difícil do pós-guerra, levar a economia do Brasil ao percentual de desenvolvimento muito acima da média mundial. Hoje apresentamos índices inflacionários abaixo do que os principais países do mundo enfrentaram ou enfrentam, né? O Brasil consegue gerar emprego, redução da inflação, aumento da atividade econômica, onde o mundo inteiro caminha exatamente no sentido contrário. Nós fomos acostumados, né, o mundo dá um espirro e o Brasil tem uma tuberculose, do ponto de vista econômico. E hoje o que nós vimos é um mundo em crise e o Brasil vivendo um momento econômico completamente diferente, fruto da qualidade da gestão, da equipe econômica do governo. No que diz respeito especificamente ao mandato como um todo, né, o governo a gente pode dividir em três eixos principais. O governo, ele conseguiu, através de uma política de desestatização, né, bater recorde de investimento contratado. O Brasil hoje tem quase R$1 trilhão contratado para investimento direto da iniciativa privada nos mais diversos setores, né? O marco do saneamento básico é algo que também tem conseguido demais. Conseguiu destravar aquilo que parecia quase impossível, a questão relacionada às ferrovias. Hoje o Brasil tem sido rasgado por ferrovias, o que é uma matriz importante demais do ponto de vista logístico, já visto o tamanho do país que apresentamos. Na própria pandemia, né, o governo federal não deixou faltar absolutamente nada a ninguém. Estados foram socorridos, municípios foram socorridos,
Pela primeira vez na vida, eu vi pessoas com plano de saúde sair do hospital privado para ser atendido em rede pública, porque o governo federal deu toda a assistência e não deixou faltar absolutamente nada para ninguém, né? Socorreu empresas, socorreu o trabalhador formal, o trabalhador informal, né? Então, quer dizer, ele atua em todas as frentes. É um governo que tem surpreendido, inclusive aquelas pessoas mais pessimistas que acreditavam que o presidente não teria capacidade de fazer o governo que está fazendo. Eu tenho certeza que nesse momento, a partir da campanha, quando ele finalmente vai ter espaço para dizer todas as suas realizações, o Brasil vai começar a descobrir de verdade, né, toda a agenda de crescimento, desenvolvimento, de acerto que o governo teve possibilidade de implantar, e eu tenho certeza que a partir daí o presidente conseguirá a sua reeleição com muita tranquilidade. Alguma divergência ou concordância total com o que Arthur falou? Tem muita divergência. Tem divergência, Jardel? Tem muita divergência. Você precisa, o critério da verdade é a prática. Você pode até falar, tentar disputar a questão da narrativa, mas a verdade ela prevalece. E a verdade é que hoje 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. A verdade é que na época da pandemia, quando a gente deveria ter incentivo à vacinação, a posturas da gente combater esse vírus que hoje no Brasil, quase 700 mil brasileiros mortos, ou mais do que isso, poderia ter sido muito menor. A pandemia no Brasil foi um desastre, comparado à pandemia em outros países, por conta dessa falta de incentivo na política, né? O SUS se mostrou forte, né? Servidores públicos que aqui nós parabenizamos e reforçamos a campanha de valorização, precisam ser cada vez mais valorizados, e não essa política de privatização do que é o bem público, como o governo Bolsonaro quer privatizar os Correios, né? Quer privatizar o saneamento, a água, quer privatizar tudo porque o interesse dele é o que está fazendo com a Petrobras. É garantindo os interesses dos acionistas, quando deveria garantir o interesse do povo brasileiro. Equiparando o preço de combustível ao preço internacional, quando a gente tem autossuficiência de produção, de refinamento. Mas é isso, o interesse de quem pensa com a cabeça do empresário é desmantelar o público para favorecer a privatização. Então, um governo que desmantelado, né? Infelizmente, em Campina Grande, inclusive, na época da pandemia, quando deveríamos fortalecer a defesa da vida dos trabalhadores, quando a esquerda estava defendendo o auxílio emergencial de R$1.000 para poder o povo ficar em casa e salvar suas vidas, teve empresário que foi colocar trabalhadores ajoelhados na porta da empresa, dizendo que era para abrir os empregos, que o povo ia morrer sem emprego. E está aí o reflexo, mais de 700 mil mortos no país. Então, cena patética, ridícula e que é ruim. Não é isso que o povo quer. Nós defendemos a defesa da vida. Defender a vida é tirar investimento de quem sobrevive com lucro em cima do trabalho dos outros, banqueiros que levam metade do orçamento do nosso país, e investir na defesa da vida do povo brasileiro, que faltou bastante. Poderíamos ter, pelo menos, salvado 200 mil brasileiros ou mais, se a gente tivesse investido e o governo negligenciou. Se apresenta como candidato a vice-governador, essa pessoa precisa ter um conhecimento mais profundo daquilo que fala, né? O candidato aí mostrou, dentro da sua fala, um desconhecimento sobre o que aconteceu, principalmente em Campina Grande, dizendo que empresários tinham forçado o trabalhador a ficar de joelho. O que ocorreu naquele momento é que foi feita uma oração e as pessoas foram convidadas, obviamente quem quer, a ficar de joelho para pedir a Deus que pudesse nos tirar daquele momento. Eu sei que talvez o candidato não comungue de algum tipo de religião, não sei qual é a religião do candidato, mas eu acredito que o povo da Paraíba, o povo de Campina Grande, predominantemente são cristãos. E exatamente em função disso, ficar de joelho para pedir a Deus que pudesse nos tirar daquela situação. Com relação a essa questão de colocar que no Brasil existe 33 milhões de pessoas passando necessidade, é preciso conhecer minimamente os números do Brasil. Você, quando considera, né, a quantidade de famílias que hoje recebem o Auxílio Brasil, você verifica que hoje nós temos 9% da população desempregada. Temos estados, inclusive, como é o caso de Santa Catarina, que hoje já atingiu o pleno emprego. Santa Catarina tem 3,9% de sua população apenas desempregada. Agora, a Paraíba, que teve um governador absolutamente insensível, a Paraíba, que teve um governador que, inclusive, aumentou impostos durante a pandemia, hoje tem e amarga um percentual de desemprego que são dos mais altos do Brasil. Paraíba apresentou hoje 13% da sua população desempregada. A média do Brasil hoje está em torno de 9%, bem menor
inclusive, do que o último ano do governo do PT. Então isso mostra claramente, né, que o governo está no caminho certo, e eu tenho certeza, né, que continuando Bolsonaro a governar o Brasil vai se tornar muito em breve uma verdadeira potência mundial. Lucas? Eu prefiro analisar governos, Luiz, não pela figura que está lá, mas pelo retrato que a gente vê na nossa sociedade, no nosso país. E hoje temos um alto índice de inflação, de desemprego, de fome no nosso país. E acho que a pandemia, como está sendo debatido aqui, poderia ser conduzida, sim, de uma melhor forma. Inclusive, na agilidade de trazer as vacinas para o nosso país. Quando as vacinas chegaram em Campina Grande, eu, como vice-prefeito, fui para a rua, sabe? Fui aplicar não, mas fui acompanhar todo o processo de vacinação na nossa cidade, nos drives, no Parque do Povo, nas unidades básicas de saúde. Estava diariamente acompanhando e incentivando as pessoas, porque sabia que ali era a forma da gente sair daquele momento. E tenho certeza de que foi um dos momentos mais difíceis para o nosso estado, e o nosso governador João Azevedo conduziu isso da melhor forma, tomando decisões difíceis que ninguém quer tomar, mas que eram precisas naquele momento. Não entramos em colapso, pelo contrário. Em Campina Grande, por exemplo, foi aberto o Hospital das Clínicas, que salvou diversas pessoas, né? Tem salvado hoje, inclusive, com o programa Opera Paraíba, né? Realizado cirurgias em mais de 20 mil pessoas, né? Acabando com a fila da vergonha, a fila de pessoas com cirurgias eletivas precisando realizar e nunca tinham sido realizadas, né? Então, essa é a Paraíba que vivemos hoje, né? Vencemos a pandemia e estamos vivendo, sim, um melhor momento. O sentimento, eu acredito que a população brasileira é de mudança, né? Então, Jair Bolsonaro realmente, assim, eu acredito, ele pratica muito, o discurso dele é de inflamar, de desamor, né? Eu acho que o Brasil entrou no mapa da fome, sim. A gente precisa, não adianta jogar dados, mas é a realidade que a gente vê, né? Eu sou dona de casa, eu sou mãe, sou mulher, a gente que tem um poder aquisitivo, que é funcionário público, que tem condição de fazer uma feira, de fato, você consegue ir ao supermercado, mas você chega, preço do óleo de cozinha, preço coisas simples, do leite. Então, assim, a gente para e reflete. Onde é que a gente vai parar, né? Então, assim, se eu tenho condição financeira de comprar, de fazer a minha feira, como estão essas pessoas? Aí você vê o retrato, pessoas nos sinais, famílias inteiras passando fome. Então, o presidente Lula, sim, tirou o Brasil do mapa da fome e da miséria. E, da minha parte, como professora, sei da sua importância em efetivar tantas políticas públicas de inclusão por todo o Brasil, inclusive nos recantos mais distantes do sertão da Paraíba, onde realmente se efetivou, né, trazendo a política do Bolsa Família, né, levando desenvolvimento, mínimo que fosse, né, a questão da política de segurança alimentar, que é fundamental, geração de emprego e renda. Então, realmente, o sentimento é de mudança e a gente precisa estar fortalecendo, né, essa chapa de Lula e veneziana aqui na Paraíba. Bom, eu tenho que fechar esse bloco, só não fecho se houver alguma divergência aqui em relação a isso que o Raíza trouxe. Não havendo... Não, o bloco todinho fala. Em havendo, eu ainda estico um pouquinho esse bloco, e não havendo, eu vou fechar o bloco. Você quer... Não, eu gostaria só de ressaltar o seguinte. A candidata Maísa falou sobre essa questão inflacionária. É importante que a candidata entenda, e eu sei que ela entende, né? Às vezes é apenas mais um discurso do que verdadeiramente a falta de compreensão, que esse processo inflacionário ele se deu por 3 razões. Primeiro, houve uma quebra da cadeia de produção. Então, hoje existe uma oferta menor do que a procura. Isso é uma realidade. Segundo, né? Houve uma expansão monetária, que todos os governos injetaram muito dinheiro para poder socorrer a população e, obviamente, quando você tem esse desequilíbrio, isso termina gerando inflação. E, por fim, né, houve uma concentração, né, na retomada, e isso comprometeu a própria logística também de transporte. Para você ter ideia, um contêiner da China, antes da pandemia, o frete girava em torno de $2.500 para o Brasil.
durante a pandemia, chegou a custar $16 mil o contêiner da China. E o Brasil importa muitos produtos da China. Então, é impossível você não conseguir repassar isso para o preço. Agora, o governo tem agido de forma absolutamente efetiva, tanto é que o Brasil, agora no mês de julho, foi o único país no mundo. O mundo tem 194 países. O Brasil foi o único país no mundo a apresentar deflação. Então, isso mostra claramente o acerto, né? E a excelente condução diante das circunstâncias e dificuldades da equipe econômica do nosso país. Bom, vou fechar esse bloco deixando uma pergunta. No próximo bloco vocês discutem sobre Paraíba. Só fazer um fechamento aqui para a gente fechar e não deixar para o próximo bloco. Esse ano a gente já vai bater o recorde na abertura de empresas no nosso estado. O ano passado, de 2020 para 2021, tivemos um aumento de 50% e esse ano vamos bater o recorde do ano passado. Além disso, eu desafio a qualquer pessoa a mostrar um documento sequer onde o governador aumentou imposto no nosso estado durante a pandemia. Aí, já fica o desafio para o próximo bloco. Você fica ligado, fica acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com os candidatos e candidata a vice-governador aqui na Paraíba. Um minutinho a gente está de volta.